Olá, a paz de Jesus. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade ao vídeo anterior, a qual no vídeo anterior o tema era para você que deseja a santidade. Irmãos, no caso eu dividirei este vídeo em três momentos. O tema de hoje é como ler as Sagradas Escrituras. Já que no texto, no vídeo anterior, o objetivo era que diante das nossas realidades de pecados, de defeito de caráter, a vaidade, a arrogância, a prepotência na oração, a qual é o grande limitador e barreira que impede de nós recebermos as graças de Deus, sim, o Senhor ele apresenta uma forma. Se a nossa oração ela não tem sido útil, ela não tem tido utilidade, claro, de forma alguma é indispensável a oração. Devemos orar sempre, porque o próprio Senhor nos ensinou. Mas diante dessa realidade a respeito da oração, por conta das vaidades e arrogâncias, o Senhor ele nos dá a graça da sua palavra. Que aquilo que ele realizou com seus próprios apóstolos, ele quer realizar comigo e com você. A passagem base do vídeo anterior era João capítulo 15, versículo 3, a qual o próprio Senhor Jesus ele diz: vós já estáis puros pela palavra que vos tenho dito. E irmãos, convenhamos que não podemos pegar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e lê-la de qualquer jeito. Existe um método, existe uma forma eficiente a qual a igreja nos instrui, a qual a igreja nos ensina de como lê-la. E é nesses três vídeos que eu quero, no caso, poder passar essa forma, esse método eficaz a qual a igreja nos ensina. Então, desde já, eu peço que você já se inscreva aqui no canal e ligue o seu sininho para que no próximo vídeo que eu for colocar, você já esteja, você possa receber e assim possa assistir. Amém? E assim como eu disse, o tema deste vídeo é como ler as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, antes de eu apresentar a forma, o método a qual a igreja nos dá de como ler a Sagrada Escritura, é necessário algo que é princípio, de como nos colocarmos diante dessa palavra. E eu já quero iniciar dizendo, como eu devo me colocar diante da palavra de Deus? Como de fato ela é palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos de forma alguma nos colocar diante da palavra de Deus como se fosse um documento antigo, como se fosse um escrito de alguém, de uma pessoa. Não, de forma alguma. A palavra de Deus, ela de fato é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, é Deus que fala conosco quando nós estamos lendo-a. Santo Agostinho ele diz que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, é Deus mesmo que fala conosco. Então, diante dessa realidade, nós devemos nos colocar diante da palavra de Deus, como de fato ela é, palavra de Deus. Primeiro ponto, palavra de Deus. E é necessário, irmãos, primeiro, ter essa convicção que é a palavra de Deus. E em segundo ponto, nos colocar diante da palavra de Deus sobre a luz da igreja. Sobre a luz da igreja. Nós vemos, infelizmente, algumas realidades de pessoas, de dois tipos de pessoas. Pessoas que leem a Bíblia e não conseguem a entender, a compreender. E pessoas que leem as Sagradas Escrituras de uma forma errada, a qual não conseguem alcançar as graças e virtudes, os efeitos contínuos da própria palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, assim como diz a carta aos Hebreus. E diante dessa realidade, irmãos, nós devemos, sobre a luz da igreja, nos colocar diante da palavra de Deus, diante da sua doutrina, diante do magistério, diante da sua tradição e diante daquilo que ela diz, diante dos ensinamentos de tantos santos que falam a respeito dessa palavra. E um segundo ponto
um terceiro ponto a respeito da palavra de Deus é nos colocarmos diante da palavra de Deus em espírito de oração. Essa realidade de não conseguir compreender a Sagrada Escritura, irmãos, é essa realidade de não nos colocarmos diante da palavra de Deus em oração. Um santo da igreja, eu não me lembro agora, mas ele diz assim, quer ver? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 137, ele fala assim, Orígenes, ele diz: o que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Então, irmãos, antes de nós colocarmos diante da palavra de Deus, é necessário uma oração. É necessário nós fazermos um propósito, colocar um objetivo, uma finalidade, para que, de fato, depois que você terminá-la de ler, naquele dia, naquele momento, já haja algo no seu coração. Para que, no caso, com um objetivo, com uma finalidade, com um propósito de oração, em oração, você possa alcançar os benefícios da própria palavra, assim como diz os Orígenes. E, irmãos, a respeito dessa palavra, das Sagradas Escrituras, o que os santos falam sobre ela? São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia Septuaginta para a Vulgata, a Bíblia hebraica para a Bíblia latina, ele diz: se nós ignorarmos as Sagradas Escrituras, nós ignoramos o próprio Cristo. E tipo assim, irmãos, ler as Sagradas Escrituras há um grande benefício para mim e para você. Há grandes benefícios. Benefícios de conhecer a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, conhecer o próprio Deus. E um dos grandes benefícios, assim como diz Santo Agostinho, que quando nós somente amamos aquilo que nós conhecemos, e na medida do conhecimento que nós temos das Sagradas Escrituras, nós temos conhecimento de Deus. E conhecendo a Deus, nós o amaremos mais e mais. Porque essa é a finalidade e o desejo do coração de Deus o desejo de Deus é que nós o amemos, que nós o desejemos. Então Deus deseja que nós o desejemos. E esse é o propósito que deve ter em nosso coração ao nos colocarmos diante da palavra de Deus, para conhecer ao Senhor e assim amá-lo cada vez mais. E para finalizar esse vídeo, quero ler duas palavras de duas santas. Primeira santa é a Santa Cesareia, a jovem de Rique. Ela diz assim: não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida do que o texto do Evangelho. Vede e retenha o que o nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim: é acima de tudo o Evangelho que me ocupo durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Então, irmãos, nos coloquemos e nos dediquemos na leitura das Sagradas Escrituras. Busquemos lê-la. E aquilo que é a orientação da igreja, a forma que nós devemos lê-la é assim. No parágrafo 129 do Catecismo da Igreja, a igreja diz assim: por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. E, de resto, também, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. E a igreja também diz: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Então, irmãos, busquemos ler desde Gênesis a Apocalipse, porque grandes graças, grandes bênçãos o Senhor ele tem reservado para nós através do conhecimento das suas palavras,
palavras de eternidade, de salvação, de restauração e de libertação. Amém? Então que você possa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho, para que o próximo vídeo, a qual eu falarei a respeito da Lectio Divina, que é um método a qual a igreja nos oferece de ler as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus, um próximo vídeo.